A ilusão de que é tarde demais é uma das mais traiçoeiras armadilhas que a mente pode criar. Ela se instala aos poucos, sem alarde, com frases aparentemente inofensivas como "já não tenho mais idade para isso" ou "se fosse para acontecer, já teria acontecido". Com o tempo, esse pensamento se enraiza e paralisa, transformando possibilidades em lembranças de algo que nunca chegou a ser. Projetos são arquivados, sonhos silenciados, e a vontade de tentar algo novo é sufocada por uma falsa ideia de prazo vencido. Mas essa crença não reflete a realidade. Reflete apenas uma percepção limitada, muitas vezes herdada de padrões sociais ou experiências passadas. A verdade é que o tempo não é o juiz da realização. A decisão é. A história está repleta de pessoas que começaram algo grandioso depois dos 50, dos 60, dos 70 anos. Não foi a juventude que as impulsionou, mas sim a disposição de agir no agora. Portanto, acreditar que já passou o seu tempo é como fechar as portas de um jardim antes mesmo de plantar as sementes. A flor da realização não depende da estação da vida, mas da coragem de cultivá-la com intenção. Enquanto você respira, ainda há campo fértil para novos começos. E o tempo que você tem agora, por mais curto que pareça, é o suficiente para algo extraordinário florescer. A prisão da identidade antiga é uma das mais sutis formas de estagnação. Muitos, ao atravessarem décadas, constroem uma imagem tão sólida de si mesmos que deixam de perceber o quanto ela se tornou um fardo. Sempre fui assim. Ou, já não tenho mais idade para mudar. São frases que, embora pareçam declarações de autoconhecimento, na verdade funcionam como grades mentais que impedem qualquer reinvenção. Esse apego ao eu de ontem bloqueia o nascimento do eu que ainda pode ser. Não importa quantas experiências você tenha vivido ou quantas versões de si mesmo você já superou, a verdadeira prisão é acreditar que essa versão atual precisa ser eterna. Dale Carnegie nos lembra que a habilidade de se adaptar e crescer é uma das maiores forças do ser humano. E isso só é possível quando você se permite deixar para trás papéis, máscaras e crenças que já não condizem com quem você é ou com quem deseja se tornar. Enquanto você insistir em vestir trajes antigos, não haverá espaço para que algo novo floresça. Liberte-se da necessidade de continuar sendo o que sempre foi. Reinventar-se não é sinal de fraqueza. É uma prova de coragem, porque só quem se permite mudar pode, de fato, continuar vivo por dentro. O envelhecimento começa na mente, muito antes de se manifestar no corpo. É quando a mente se rende, se acomoda, se fecha para o novo, que o corpo começa a obedecer esse comando invisível. A rigidez de pensamentos, a recusa em aprender algo diferente, o hábito de repetir os mesmos caminhos, tudo isso sinaliza que a juventude interior está se apagando. Dale Carnegie sempre destacou a importância de manter o espírito desperto, curioso, interessado. Não é a idade cronológica que define a vitalidade de alguém, mas sim a disposição mental para continuar crescendo. Uma mente que se renova, que se alimenta de novos sonhos, que busca desafios mesmo quando o mundo diz que já não é hora. Essa mente mantém o corpo vivo, vibrante, cheio de energia. Por isso, a verdadeira juventude é uma atitude. Envelhecer é inevitável, mas envelhecer por dentro é uma escolha. Se a mente estiver viva, criativa e apaixonada pela vida, o corpo seguirá esse impulso com gratidão e força. A diferença entre conforto e conformismo é sutil, mas decisiva. Muitos acreditam estar em paz quando, na verdade, apenas se acomodaram. O conforto verdadeiro traz leveza, bem-estar e evolução. Já o conformismo paralisa, limita e aprisiona. É uma espécie de armadilha silenciosa. Você se acostuma com o que tem, com o que é, com a rotina repetida, e passa a chamar isso de vida. Mas, no fundo, sabe que algo está faltando. Dale Carnegie ensinava que é preciso desafiar a si mesmo constantemente,
Sair do estado de passividade para reencontrar o entusiasmo de viver. A zona de conforto pode parecer segura, mas é uma cela decorada. Você até se esquece que está preso, até que um dia percebe que os anos passaram e você não saiu do lugar. Viver exige movimento, escolhas ousadas, decisões que sacodem a alma. Não se trata de buscar o desconforto por si só, mas de não aceitar uma existência morna só porque ela parece menos arriscada. O verdadeiro perigo não está em falhar, está em parar de tentar. A força invisível do desejo é o que separa aqueles que apenas existem daqueles que realmente vivem. Essa energia silenciosa, mas poderosa, que alimenta a vontade de começar de novo, de construir algo, de deixar uma marca. Dale Carnegie falava da importância de cultivar intenções genuínas e ardentes, porque, sem desejo, não há ação consistente, não há coragem para enfrentar os obstáculos, nem persistência para continuar. O desejo é o motor que move a alma, mesmo quando o corpo já não responde com a mesma agilidade. Ainda que os anos tenham passado, ainda que os cabelos tenham embranquecido, se o desejo ainda arde, tudo pode ser transformado. Ele não grita, não se impõe, mas também não desaparece sem ser ouvido. Ele permanece ali, esperando ser despertado, esperando que você diga sim a ele novamente. E quando isso acontece, não importa a idade, ideias renascem, caminhos se abrem e a vida retoma seu brilho. Porque onde há desejo verdadeiro, há possibilidade. O perigo das crenças limitantes herdadas é que elas operam em silêncio, como raízes profundas que sustentam padrões que já não servem mais. Muitas vezes, você age de determinada forma, não porque escolheu conscientemente, mas porque foi condicionado a acreditar que era assim que as coisas deveriam ser. Frases como "não nasci para isso", "isso não é para minha idade", ou "já fiz minha parte", são exemplos de pensamentos herdados que se infiltram na mente e sabotam o presente. Dale Carnegie nos lembra que a mudança de atitude começa pela mudança de perspectiva, e isso exige questionar aquilo que foi absorvido sem reflexão. Crenças limitantes são como filtros sujos que distorcem a realidade, impedindo que você veja o que realmente é possível. Elas drenam sua energia vital, roubam sua autoconfiança e aprisionam seu potencial em uma vida menor do que a que você poderia viver. E o mais traiçoeiro é que muitas dessas crenças estão disfarçadas de prudência, de maturidade, de bom senso. Mas o bom senso que paralisa não é sensato, é medo camuflado. É preciso vigiar os próprios pensamentos, observar os padrões repetitivos e ter a coragem de romper com aquilo que, embora familiar, já não te serve mais. Porque liberdade não é apenas poder fazer novas escolhas, é também abandonar as antigas que já não fazem sentido. A morte invisível é aquela que chega muito antes do último suspiro. Ela se instala sorrateira no olhar que perdeu o brilho, na rotina sem propósito, nos dias que apenas se repetem. É uma forma silenciosa de desistência, travestida de maturidade. Muitos, ao chegarem a certa idade, acreditam que já viveram o que tinham para viver, que agora resta apenas observar o tempo passar. Mas isso não é sabedoria, é rendição. Dale Carnegie nos ensina que viver é um ato contínuo de envolvimento com a vida, de interesse genuíno pelo que está por vir. Quando se abandona o desejo de aprender, de se surpreender, de tentar novamente, começa-se a morrer por dentro. Essa morte não é física, mas emocional, espiritual. É o momento em que o coração para de esperar, a mente para de criar e a alma para de desejar. E tudo isso acontece sem que se perceba, como uma vela que vai se apagando lentamente, sem vento, sem barulho. Viver de verdade exige presença, exige entrega, exige que se lute contra essa apatia disfarçada de fase da vida. Porque enquanto houver uma única fagulha de interesse pelo que ainda pode ser vivido,
Ainda há vida, e a verdadeira maturidade não está em aceitar passivamente o fim, mas em continuar dançando, mesmo quando a música parece ter diminuído o volume. Comparar-se com os outros é como construir uma prisão invisível dentro da própria mente, uma cela onde cada tijolo foi assentado, com a medida errada dos padrões alheios. É olhar para os lados em vez de olhar para dentro. É esquecer que cada trajetória tem seu tempo, seu solo, sua estação. Ao medir seu valor com a régua da vida de alguém, você apaga a sua própria originalidade, desvaloriza suas conquistas e desconfia do seu próprio potencial. Dale Carnegie dizia que tentar ser outra pessoa é desperdiçar a pessoa que você é. E isso é exatamente o que acontece quando você se entrega à comparação. Abre mão da autenticidade que poderia ser sua maior força. A vida não é uma corrida em linha reta com largada e chegada iguais para todos. Ela é um caminho cheio de curvas pessoais, desvios necessários e flores que só brotam para quem sabe esperar seu tempo. E mais, o que se vê da vida dos outros nunca é o todo. É apenas uma vitrine, uma fachada. Comparar-se ao que é mostrado e não ao que é vivido é injusto, desleal consigo mesmo. A única comparação que merece espaço é com a pessoa que você foi ontem. Se hoje você avançou um passo, mesmo que pequeno, já está vencendo. O arrependimento mais profundo raramente nasce do que foi feito, e deu errado. Ele brota do que nunca foi tentado. São aquelas palavras engolidas, os caminhos não trilhados, os sonhos que ficaram engavetados por medo, dúvida ou conveniência. Com o passar dos anos, essas pequenas desistências se transformam em um peso silencioso que habita o coração e sussurra, nos momentos mais quietos: e se eu tivesse tentado? Dale Carnegie ensinava que a ação alivia a ansiedade, e o mesmo vale para o arrependimento. Ele só tem poder enquanto você permanece parado. Muita gente vive como se estivesse pagando uma dívida invisível com o passado, como se a chance perdida ontem anulasse todas as possibilidades do agora. Mas a verdade é que cada dia traz uma nova chance de romper esse ciclo. O passado não pode ser mudado, mas pode ser redimido pelas atitudes do presente. E enquanto você insiste em olhar para trás, o futuro vai escapando pelas frestas do agora. O único antídoto contra o arrependimento é a escolha de agir, mesmo que seja com passos curtos. Mesmo que o medo ainda caminhe ao lado. Porque nada dói mais do que a consciência de que a vida poderia ter sido mais, se ao menos você tivesse tentado. A decisão é o ponto de virada de toda a história de transformação. Mais importante que o tempo ou a idade é a força de uma decisão bem tomada, uma decisão de recomeçar, de fazer diferente, de se permitir evoluir. Dale Carnegie afirmava que, sem ação, o tempo se esvai sem deixar marcas, mas com uma atitude decisiva, qualquer momento pode se transformar em um novo começo. As pessoas muitas vezes se veem aprisionadas no não posso, ou no não consigo, por causa do que acreditam que já perderam, ou do que acreditam que ainda não podem alcançar. O grande erro é acreditar que o tempo, ou as circunstâncias, são os maiores vilões do processo de mudança. A verdade é que o que realmente muda tudo é a decisão de acreditar que é possível, de escolher romper com a estagnação e seguir em frente. O momento de agir nunca é o futuro. Ele começa agora. Não importa se você tem 30, 50 ou 70 anos, sua vida ainda pode ser transformada, mas isso só acontecerá quando você tomar a decisão de agir. Portanto, mais do que o tempo que se passou ou o que ficou para trás, o que realmente importa é o que você decide fazer com o tempo que ainda tem. O poder de uma decisão pode abrir portas que você nem sabia que existiam. E quando você decide agir, o destino começa a ser reescrito diante dos seus olhos. A coragem de se reinventar é, talvez, a maior prova de que a vida não termina quando a idade avança, mas sim quando se perde a capacidade de evoluir. Renovações não significam perder a essência de quem você é,
mas permitir que ela se expanda, se transforme e floresça de maneiras que você talvez nunca tenha imaginado. Dale Carnegie sempre falava sobre a importância de ter coragem para mudar, de não se apegar ao passado e estar disposto a abraçar o novo. A reinvenção exige desprendimento e fé no próprio potencial. Muitas vezes, a própria ideia de mudança é aterrorizante, pois ela desafia as certezas que você construiu ao longo dos anos. No entanto, é justamente essa disposição para recomeçar, para experimentar algo novo, que traz a verdadeira renovação. Não é uma questão de perder-se no processo, mas de se descobrir de maneiras diferentes, mais profundas e mais autênticas. O medo de mudar muitas vezes vem do desconhecido, mas é necessário entender que a mudança não apaga quem você foi. Ela revela quem você pode se tornar. Ao se reinventar, você abre espaço para uma versão mais poderosa e realizada de si mesmo. Porque quando você se permite evoluir, a vida começa a se expandir de uma forma que antes parecia impossível. O realismo, que às vezes usamos como escudo, é, na verdade, um auto-engano disfarçado de maturidade. Quando você se vê preso em um pensamento pragmático que lhe diz: não vale a pena tentar, as chances já passaram, o tempo já não está ao seu lado. Você não está sendo realista, está apenas se escondendo da verdade de que ainda há muito a ser feito, muito a ser vivido. Dale Carnegie dizia que muitas pessoas se limitam não pelo que é verdadeiramente impossível, mas por aquilo que acreditam ser impossível. E com o tempo, essa visão distorcida vai tomando conta, enfraquecendo sua vontade de agir, de tentar. O realismo pessimista é uma prisão invisível que constrói cercas em torno dos seus sonhos, restringindo seu potencial. Quando você se vê dizendo que é tarde demais para mudar ou que já não há espaço para novos projetos, o que você realmente está fazendo é renunciando ao que ainda pode ser. O verdadeiro realismo é perceber que, enquanto houver vida, há sempre espaço para recomeçar. Portanto, o segredo está em perceber que o que chamamos de realismo pode ser apenas o medo disfarçado. Romper com esse pensamento limitante é a chave para o renascimento, pois a vida não é sobre o que você já fez ou o que já passou, mas sobre o que você ainda tem pela frente e a coragem de seguir em frente. A urgência de viver o agora é o que realmente define a diferença entre uma vida de arrependimentos e uma vida plena. O tempo, muitas vezes, é visto como algo que nos escapa entre os dedos, e a sensação de que ele é curto pode paradoxalmente ser o impulso que precisamos para agir com mais intensidade e propósito. Em vez de nos render à resignação ou ao conformismo, o que nos resta é a ação. Dale Carnegie enfatizava que as grandes realizações não dependem da quantidade de tempo disponível, mas de como usamos o tempo que temos. O pouco tempo que resta, longe de ser um motivo para desistir, deve ser encarado como uma razão para acelerar, para fazer acontecer agora, para dar o próximo passo. A urgência de viver o agora não é sobre pressa ou ansiedade, mas sobre a compreensão de que a verdadeira vida se constrói a partir das atitudes que tomamos no presente. Cada decisão feita, por mais simples que pareça, tem o poder de criar o futuro que desejamos. Em vez de esperar pelo momento perfeito, é no agora que você deve agir. Não espere mais. Se há algo pulsando em seu coração, não deixe para amanhã o que pode transformar sua vida hoje. O auto-engano da lucidez pessimista é um dos maiores obstáculos que muitos enfrentam em sua jornada. Quando você começa a ver a vida através das lentes de um realismo que só aponta os obstáculos, os fracassos e as limitações, você está se enganando. Esse tipo de lucidez, que é na verdade uma forma de desistência disfarçada de prudência, paralisa seus sonhos e suas ações. Dale Carnegie acreditava que o verdadeiro realismo não era se entregar à mediocridade ou ao conformismo, mas sim enfrentar os desafios com coragem, confiança e a vontade de seguir em frente.
Não importa a idade ou as circunstâncias. O realismo pessimista é o disfarce da desistência. Aquela voz interior que diz que já não vale a pena tentar, que os melhores dias já passaram e que não há mais espaço para novos empreendimentos. Esse pensamento não é realista, é limitante. Ele te impede de perceber que, ao mudar a forma como você enxerga o mundo, você pode transformar tudo ao seu redor. Portanto, é crucial romper com essa forma de pensamento que só serve para diminuir suas possibilidades. O verdadeiro realismo é acreditar que sempre há uma nova oportunidade, uma nova chance, uma nova forma de agir, e que isso está ao seu alcance agora. A vida é como um livro ainda inacabado, com páginas em branco esperando para ser preenchidas com novas histórias, novas conquistas e novos recomeços. O passado, com suas vitórias e derrotas, é importante como aprendizado, mas não deve ser o fator determinante para o final da sua história. Como Dale Carnegie dizia, o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. Cada novo dia é uma oportunidade para escrever um novo capítulo, independentemente da idade ou das experiências que você já viveu. Muitas vezes, as pessoas ficam presas à ideia de que a vida se define pelo que já aconteceu, como se o passado fosse a única referência válida para o que está por vir. Mas o verdadeiro segredo é entender que o que ainda está por vir depende das decisões que você toma agora. Enquanto você estiver vivo, enquanto houver energia, há sempre um espaço para reescrever sua história. Não importa se você já caminhou por 10, 20 ou 70 anos, a cada novo passo, você pode escrever um novo capítulo. O passado não define o fim, porque o fim só chega quando você decide parar de escrever. Portanto, não importa onde você esteja agora, enquanto você tiver fôlego, ainda há capítulos por escrever. A primeira chave para transformar sua vida está na decisão. Não importa a quantidade de tempo que você tem à frente, mas sim o que você decide fazer com o tempo que possui agora. Cada escolha é uma oportunidade de mudar a direção da sua história. A verdadeira mudança não acontece quando o tempo é ideal, mas quando a decisão de agir é tomada com a intensidade de quem está pronto para escrever um novo futuro. A decisão de recomeçar é o ponto de virada que pode transformar qualquer circunstância. Não deixe que o medo ou a dúvida apaguem o poder da sua escolha. O momento de agir é agora, e a decisão que você tomar hoje moldará o amanhã. Segunda chave é a coragem. Mudar exige coragem, e coragem é, muitas vezes, um ato de fé em si mesmo. À medida que envelhecemos, o medo de errar pode se tornar mais forte. Mas é justamente ao enfrentar esse medo que encontramos a verdadeira liberdade. A coragem de se reinventar, de tentar novamente, de sair da zona de conforto, é o que move aqueles que continuam crescendo e conquistando ao longo da vida. Não importa o quão difícil seja o caminho, a coragem de seguir adiante é o que garante que você estará sempre evoluindo. A terceira chave para uma vida transformada é a capacidade de aprender. Não importa a idade, sempre há algo novo para aprender. O aprendizado não é limitado pela juventude, mas pela disposição de querer crescer e se adaptar. Aqueles que acreditam que já sabem tudo ou que o momento de aprender já passou estão condenados à estagnação. Se você quer um futuro de sucesso, a disposição para aprender e se aprimorar deve ser constante. A mente de quem está sempre disposto a aprender nunca envelhece. A quarta chave é a flexibilidade. A vida é cheia de mudanças, e a flexibilidade de adaptar-se a elas é o que mantém você relevante, forte e preparado para novos desafios. As pessoas que não se permitem flexibilidade estão fadadas a viver uma vida rígida, como uma planta que não se adapta ao solo. Cultive a habilidade de ser flexível em suas crenças, em suas atitudes e em sua visão de futuro. É essa flexibilidade que permitirá que você se mantenha em movimento, independentemente dos obstáculos. E a quinta chave é o propósito.
Ter um propósito claro, um motivo pelo qual se levantar todas as manhãs, é essencial para manter o fogo interno aceso. Um propósito forte e verdadeiro vai guiá-lo em momentos de incerteza e dificultar a tentação de desistir. Se você tem um propósito, as dificuldades se tornam meros degraus em direção ao seu objetivo maior. Sem um propósito, você apenas vaga pelo tempo sem direção, sem intensidade, sem significado. Encontre seu propósito e permita que ele seja a energia que impulsiona sua vida para frente. Se você se identificou com essas ideias e quer mais conteúdos como este, deixe seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe com aqueles que precisam de um empurrãozinho para transformar suas vidas. Juntos, podemos alcançar um futuro mais forte, mais vibrante e cheio de realizações.